Evangelho de Lucas, no capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos. Se você sair daqui nessa noite entendendo a palavra do Senhor, eu já vou estar muito feliz. Nessa noite, você possa sair daqui absorvendo tudo o que o Espírito Santo de Deus fala contigo nessa noite. Glória a Deus! Quem achou, diga amém? Amém. No versículo 5, Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante, diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, convinha em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Versículo 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e, por 5 meses, se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Deus santo, aleluia! Quando eu recebi o convite, tinha um tema, libertando cativos familiares. Muitas e muitas outras passagens se passaram pela minha cabeça. Poderia aqui falar sobre a filha de Jairo, poderia aqui falar sobre a sogra de Pedro, eu poderia aqui falar sobre aquela mulher que suplicou ao mestre para que libertasse sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Eu poderia pregar sobre muitas e outras situações familiares. E orando ao Senhor, o Senhor me lembrou dessa passagem, desse casal, Zacarias e Isabel, que por sinal é pouco pregado. Em nossos dias pouco se fala sobre Zacarias e Isabel. Aqui, como o texto já vai dizer, Zacarias ele era um sacerdote ativo na obra do Senhor. E como o texto diz, caiu sorte sobre ele para ele entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo povo. E a palavra também vai nos dizer, como a gente leu, que ele e a sua mulher não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E eu lendo essa palavra, meditando, perguntando ao Senhor, tentando entender essa questão familiar, e por algum tempo eu fiquei pensando: Senhor, mas que injusto para esse casal. Porque a palavra do Senhor aqui em Lucas, no capítulo 1, no versículo 6, vai dizer que eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E eu pensei: meu Deus, se esse casal vivia dessa maneira na sua presença, por que ela era estéril? Por que não conceber ela um filho logo assim que se casou, né? Que é o desejo de quase todos os casais, principalmente naquela época. E a história, os historiadores vão dizer que na cultura judaica, o casal, né, a família,
um casal que não tinha filhos. A mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. Era uma vergonha para o casal não ter filhos naquela época. Naquela cultura, na cultura judaica, eles eram um casal amaldiçoado. Era um casal que não era próspero. Era um casal que não era bem visto pela sociedade. Era um casal que não vivia das bênçãos do Senhor, que não vivia a prosperidade do Senhor para a vida deles. Meu Deus! Talvez você está aqui nessa noite se encontrando da mesma maneira que aquele casal. O mais lindo, eu amo a palavra do Senhor, e quem gosta da palavra do Senhor, quem lê a palavra do Senhor, quem prega a palavra do Senhor, ama os detalhes que Deus deixou na própria palavra. E o que mais me chama a atenção é o versículo 6, que o escritor foi enfático em dizer que os dois, não era só Zacarias por ser um sacerdote, mas os dois viviam irrepreensivelmente perante o Senhor. Glória a Deus! Era um casal que não deixava a desejar na obra do Senhor. Era um casal que tinha todas as atividades da igreja, da obra, e aquele casal estava ali. Deus santo, aleluia! Aquele casal vivia a lei do Senhor. E às vezes essa história até se parece com a minha e com a sua. Não por talvez não sermos estéreis do nosso ventre, mas às vezes você está aqui nessa noite, tanto vem lutando, tanto vem orando, fazendo a vontade do Senhor, e sobe monte, e faz campanha, e participa de todas as coisas, e ora, e pede, e pede, e pede, e está aqui de segunda a segunda na obra do Senhor, e às vezes nada acontece na sua vida. Deus santo! Às vezes nada acontece na minha vida. E eu lendo esse versículo, eu fiquei mais Deus, por quê? E o Senhor me fez lembrar que em Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo determinado para todo o propósito. Glória a Deus! Então, se você chegou aqui nessa noite pensando, Senhor, até agora nada aconteceu na minha vida, a primeira palavra que eu já libero para a vida da igreja é: há um tempo determinado para todas as coisas que irão acontecer na sua vida. Glória a Eu Deus! quero te dizer que não, o Senhor não se esqueceu das promessas que te fez. Há um processo para chegarmos e vivermos o cumprimento das promessas. Então, como diz os baianos, não se aperreie. Fique tranquilo, há um tempo determinado. E não foi diferente na vida desse casal. E olha que inusitado. Num dia comum para Zacarias, comum para sua esposa Isabel, Zacarias saiu de sua casa, talvez pensando: é mais um serviço, é mais uma vez vou fazer aquilo que eu sempre faço, com muito amor, mas é um novo dia que eu vou para a casa do Senhor servir como eu sempre faço. Glória a Deus! Acreditar que Zacarias sai de sua casa louvando, glorificando, agradecendo ao Senhor por mais um dia, por estar vivo, por ter saúde, por estar apto para servir na casa do Senhor. E talvez a mulher dele também pensou: mais um dia comum na vida do meu esposo e na minha vida. O meu esposo vai para o templo do Senhor servir e novamente nós estaremos aqui novamente glorificando ao Senhor. Glória a Deus! Mas nesse dia aparentemente comum, o anjo do Senhor, não foi qualquer anjo, num dia aparentemente comum, como esse talvez, mais uma quarta-feira, Claudinha, que eu estou indo lá na campanha. Glória a Deus! De que forma você saiu da sua casa? Deus santo, aleluia! Sua casa murmurando, porque até agora a sua bênção não chegou? Ou você saiu do seu lar glorificando, colocando
há indícios disso, que Zacarias não estava esperando a visita desse anjo. Quer ver? Quando a gente está em casa, a gente arruma a casa, a gente sabe que vai chegar uma amiga, um amigo, uma visita, e quando chama no portão não é uma surpresa pra gente, porque a gente estava esperando a pessoa chegar. Mas e quando a nossa casa está de perna pro ar, nossos cabelos todos pra cima, não tem um café pronto, não tem nada, aí chega uma visita. Mano, Manu, tá em casa? Meu Deus do céu. Você leva aquele susto. Meu Deus, eu estava esperando. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu quero crer aqui que Zacarias não estava esperando essa visita. Porque no versículo 12 vai dizer: Zacarias vendo, turbou-se e grande temor caiu sobre ele. Zacarias ficou atordoado com a visita daquele anjo. Ele não estava esperando, porque era um dia comum. E deixa eu dizer uma coisa para a amada igreja. Talvez até agora, até esse minuto, para você é um culto comum. Mas até 9 horas, o Senhor pode aparecer para você. Glória a Deus! 9 horas, aquilo que você colocou naquela mesa, o Senhor pode realizar. A libertação que você precisa, hoje, até 9 horas, você pode receber. A porta de emprego que talvez você está aqui suplicando, amanhã de manhã o telefone pode tocar. Deus Santo, aleluia! A sua expectativa nessa noite. Ainda essa noite, até meia-noite, o Senhor pode aparecer para você com uma grande surpresa. Aleluia! Eu não vou me prolongar. E a palavra já diz, né, que o anjo fala: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e a sua mulher Isabel dará luz a um filho. Irmãos, eu quero imaginar o quanto aquele casal não orou para que essa bênção chegasse sobre a vida deles. A história vai dizer que Isabel, ela tem esse filho com aproximadamente 60 anos, 60 e poucos anos. E a palavra já diz que ela era avançada em idade. Então isso já era quase que uma impossibilidade na vida daquele casal. Não só a Isabel era avançada em idade, mas Zacarias também. Por isso que talvez Zacarias foi pego de surpresa com essa visita do anjo, porque eles já eram avançados em idade. E talvez você está aqui nessa noite pensando: meu Deus, há quantos anos, Senhor, eu tenho orado por essa bênção? Há quanto tempo eu tenho orado pedindo esse milagre e até hoje não chega? Talvez você já não tenha nem mais esperança que isso possa acontecer. Eu sou! Mas assim como aconteceu na vida de Zacarias e da sua mulher Isabel, também pode acontecer na vida de cada um que está aqui nessa noite. Glória a Deus! Não há impossível para Deus. Não há um dia, Gabriel, para o Senhor operar. Quantos e quantos milagres Jesus operou em dia de sábado? Quando aquele povo guardava a lei dizendo que não, que Jesus não podia operar milagre dia de sábado. Deixa eu dizer uma coisa: não há o melhor dia para o Senhor fazer o que Ele tem de fazer na sua vida. Aleluia! Se você não colocar impossibilidades para o Senhor, Ele vai agir no dia que Ele quiser agir na sua vida. Glória a Deus! E assim foi na vida daquele casal. O anjo diz que e terás prazer e alegria. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Se o anjo diz que aquele casal teria prazer e alegria, dá-nos a entender que a alegria aquele casal não tinha mais. Esperança aquele casal já não tinha mais. Mas num dia comum, num dia que talvez era
o mais inapropriado aconteceu. O anjo apareceu a Zacarias lhe entregando a vitória. Mas Manu, onde entra libertando os cativos familiares? Como eu disse no início, na cultura judaica, era uma vergonha para o casal não ter filhos. Era desonroso para o casal não ter filhos. Pensa comigo, quantos e quantos anos aquele casal ficou preso na vergonha, preso na humilhação, não ter filhos por não gerar. Deus Santo! Presos, debaixo de palavras de maldição, de olhares tortos. Meu Deus! Talvez você está aqui também se encontra da mesma maneira. As pessoas já te olham diferente por causa do teu problema, por causa daquilo que ainda não foi resolvido na sua vida. Mas eu quero te dizer que se você tiver fé, o Senhor pode dar um ponto final naquilo que te atormenta. Glória a Deus! Assim como o Senhor trouxe um ponto final para a vida daquele casal, hoje Ele traz um ponto final também para o seu problema. Aleluia! Hoje Ele traz solução para a sua vida. Se é uma cura que você precisa, não se hesite em não acreditar, porque o Senhor pode te curar aqui hoje. Ele pode te curar agora. Ele é o mesmo Deus de Glória a Deus! Deus de Zacarias, Ele é o mesmo Deus de Isaac, Ele é o mesmo Deus de Jacó. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da igreja. Aleluia! O Senhor tem olhado atentamente para o seu problema, para a sua provação. E quando Isabel recita esse versículo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Opróbrio significa vergonha. Quantos anos aquela mulher não ficou envergonhada, talvez até mesmo dentro de casa, por se cansar dos olhares? Isso nos faz lembrar a história de Ana. Ana tinha Penina que a irritava, porque Penina tinha filhos, deu filhos a Eucana, e Ana não. Ana teve que lidar com as afrontas de Penina, Ana teve que lidar com as irritações de Penina. Mas eu quero te dizer que se você perseverar na oração, você vai vencer. Glória a Deus! Porque Zacarias e Isabel é um exemplo de pessoas perseverantes na oração. Eu nunca vi uma família ser liberta, uma família, um crente ser vitorioso, se ele não for perseverante em oração. Aleluia! Ana só gerou Samuel porque ela perseverou em orar, quando mesmo o seu líder espiritual não estava com as visões dos altos céus. Então não espere a sua família ser liberta esperando com que a sua liderança esteja com visões dos altos céus. Não. Quem tem que ter visões dos altos céus é você, na sua situação. Aleluia! Se você tiver fé e perseverar em oração naquilo que você crê, naquilo que você tanto pede, o Senhor vai entrar com providência. Glória a Deus! Concedeu Samuel a Ana, concedeu João Batista a Zacarias e a Isabel. Ele também vai conceder a libertação não só da sua família, mas de todas as áreas da sua vida. Glória a Deus! Está aqui nessa noite em áreas inférteis. Tem áreas da sua vida que não produz. Tem áreas da sua vida que você não consegue gerar, não tem crescimento. Mas essa é a noite que o Senhor dá um basta nessa situação. Aleluia! Hoje é noite de áreas que não são férteis. Assim diz o Senhor, haverá fertilidade. Eu não sei se é na sua área financeira, eu não sei se é justamente a área familiar, eu não sei se é o seu ministério que não está se desenvolvendo, eu não sei se é a área do seu trabalho, eu não sei, quem sabe é você e Deus. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. Florescerá.
Isso é uma palavra profética. Não dá pra gente entrar pelas portas de uma campanha dessa se a gente não tiver fé. Se não tivermos fé em oração, perseverando em oração. Então, amada igreja, a palavra é simples. Não tem muito o que enfeitar, não tem muito o que falar. Não há outro caminho para que a sua família seja liberta, para que as áreas da sua vida sejam libertas. É necessário perseverar em oração. Se você está aqui nesse dia de campanha, volte na outra campanha. Volte mais vezes com fé. Sai de casa já determinando a sua vitória. Glória a Deus! Porque eu tenho certeza que aquilo que você está pedindo ao Senhor fará parte de um plano maior para a glorificação do nome do Senhor. Assim como João Batista teve um papel fundamental no Evangelho, né? Ele foi aquele que preparou o caminho para o Messias, para Jesus. Creia que aquilo que você está orando também fará parte de um plano divino. Aleluia! Como Ana orou pedindo um filho, e ela disse que devolveria ao Senhor, e ela assim fez. Mas o Senhor não só deu um filho para ela, homem, o Senhor deu um sacerdote, juiz e profeta para aquele tempo, para aquela oração. Glória a Deus! Creia que aquilo que você está pedindo ao Senhor fará parte de um plano divino, de um plano maior. Não será somente para o seu deleite, mas servirá ao reino, servirá a outras pessoas. E nessa noite, você que está aqui, que ouviu falar desse Deus poderoso, que faz, que fez e faz milagres acontecer. Se você está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, eu quero te dizer que você não veio um culto comum. Hoje não é só mais um culto que você saiu do seu lar, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Glória a Deus! Ele te trouxe aqui e marcou esse encontro com você. Se alguém no nosso meio que ainda não serve o Senhor, que ainda não tem esse prazer, porque servir o Senhor é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas não maravilhosa, mas crente passa dificuldade, crente passa prova. A gente passa sim, mas a certeza que Jesus está ao nosso lado. Glória a Deus! Ao nosso lado. Essa é a diferença da gente para aqueles que ainda não servem ao Senhor. Todos nós passamos dificuldades, todos nós temos as nossas dificuldades, mas a diferença é que nós temos o Senhor do nosso lado. Então, se alguém aqui nessa noite que ainda não serve ao Senhor, levante sua mão se quiser fazer essa aliança com o Senhor, se quiser entregar a sua vida para Jesus, que nós estaremos orando pela sua vida. A senhora não serve ao Senhor? Gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Vem aqui na